Fala galerinha, sou o professor Léo Martins e na aula de hoje estarei apresentando para vocês a HP12C e também o básico que nós temos de funções nela para matemática financeira. Desejo a vocês uma ótima aula e vamos que vamos! O que nós veremos na aula de hoje é, iniciando com a 12C, vamos aprender a ligar o equipamento, configurar ponto e vírgula, configurando casas decimais, limpando o registro de calculadora. Também trabalharemos ali as operações básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão, raízes, potências, porcentagem e variação percentual. Também trabalharemos funções financeiras básicas, que é o ápice, que é o ponto principal da aula. Nós vamos trabalhar ali as teclas financeiras, como calcular montante, ou seja, o valor futuro, como calcular o capital, que é o valor presente, como calcular o tempo, como calcular a taxa e como calcular taxas equivalentes. Além disso, nós finalizaremos a aula de hoje por meio de demonstração dos parcelamentos. Iniciando a HP12C. Bom, pessoal, essa é a nossa HP12C Gold. A principal diferença da HP12C Gold para Platinum é que a Platinum ela tem um modo algébrico. Isso diferencia da Platinum para Gold, que na Platinum eu uso o Enter como uma função de igual. Então, o Enter ele pode ter a função de igual se o modelo algébrico estiver ativo. Para saber se está ativo na Platinum, basta verificar se na tela aparece ALG, de algébrico. Então, você precisa desativar esse modo para poder acompanhar a nossa aula de hoje aqui. Então, para quem tem a Platinum, para quem tem outra versão especial da HP12C, consegue acompanhar a nossa aula com a Gold usando simplesmente sem usar a função algébrica. Então, pessoal, vamos começar e primeiro a gente começa com o botão de liga e desliga do equipamento. Apesar de ser um botão muito simples, né? Esse botão pode indicar, por exemplo, bateria fraca ou algum outro defeito no equipamento. Então, se você começar a perceber que a tela está começando a ficar clarinha, os valores, se você está começando a perceber que quando você liga, de vez em quando aparece erro na tela, e se você estiver percebendo que quando você começa a calcular, ela começa a apagar, então às vezes você coloca ali 325 e aperta Enter, a calculadora não aguenta e apaga. Isso pode estar indicando para você que a calculadora está com a bateria fraca. Então, primeiro passo, você começou a ver alguma outra mensagem diferente, começou a ver a tela mais clara, você já vai fazer já a substituição da sua bateria. Fica a sugestão para quem comprou uma HP12C usada, ou até mesmo para quem ganhou a sua HP12C, que vocês possam comprar as baterias delas e fazer a substituição. Isso vai evitar qualquer transtorno que vocês possam ter futuramente. Nós temos o visor da HP12C, e nesse visor é muito importante porque ele não apresenta os cálculos em si. Esse visor só apresenta o valor. A HP12C ela é totalmente passiva em suas funções. Nós sempre vamos inserir as funções na HP12C. Então o visor ele não vai mostrar as operações, o visor não vai mostrar como que o cálculo foi feito. O visor só insere o dado, só mostra o que está na tela, insere o dado na memória da calculadora, tendo determinada função que você desejar, e por fim ela vai ser ativa somente para te dar uma determinada resposta, o que você está precisando descobrir. Nós temos na barra da direita as operações básicas que a calculadora também vai poder exercitar. Ela pode somar, subtrair, dividir, multiplicar, e é bom vocês exercitarem essas operações no cotidiano de vocês também. Pega mais prática com a calculadora. Aqui nós temos o teclado numérico, que vai de 0 a 9, como qualquer outro teclado. Na primeira linha, nós temos os 6 primeiros botões, as primeiras 6 teclas que estão da função financeira. Na verdade, o CHS ele não chega a ser uma função financeira em si, mas o CHS ele tem uma participação muito especial para a gente poder deixar negativo um número ou inverter o sinal de um determinado valor. Então, se o número está positivo, ele fica negativo. Quando você aperta CHS, se está negativo, acaba virando positivo. A outra linha que nós temos aqui, nós temos as outras operações. Se do lado direito nós temos as operações básicas, nessa linha nós temos ali como calcular potência, raízes, porcentagens, variação percentual e etc. Aqui embaixo, essas duas teclas coloridas, nós temos ali o subscrito e o sobrescrito. O sobrescrito é o que está em cima da tela.
Repara bem que algumas teclas você tem a tecla e sobre a tecla você tem as funções em laranja. Então, para você poder ativar essa função em laranja, você primeiro precisa apertar o F. E quando você quer ativar uma função que está subscrito, você precisa apertar primeiro o G e depois apertar essa tecla. STO e RCL são memórias que a calculadora possui. Isso é bem interessante, depois a gente pode estar trabalhando futuramente. Usa-se muito isso para análises contábeis, para a gente poder guardar valores e facilitar e agilizar o cálculo. O Enter, que é uma tecla, a tecla Enter em si, e ele tem uma função de guardar o arquivo, guardar o valor na memória primária da calculadora. Perdão, memória secundária da calculadora. Nós temos a vírgula. Como que a calculadora ela segue padrão americano, apresenta ponto, porém no padrão financeiro brasileiro, nós temos vírgula que separam as casas decimais. E ao longo de toda a atividade, toda a videoaula, eu vou falar muito para vocês alguns equívocos que muitos alunos cometem quando eles trabalham com esse ponto, né? Então, vou estar dando algumas dicas para vocês aí, inclusive até mesmo leitura errada de valores. Aqui nós temos as teclas de limpeza, principalmente série X. Quando você erra alguma coisa, você não precisa começar do zero. Basta você apertar série X, limpa a tela e você continua do zero, continua de novo. Então, pessoal, essa aqui é a nossa HP12C. Essas são as principais funções que nós temos que usar nessa HP. E para essa aula de hoje aqui, nós vamos estar usando quase todas essas teclas para vocês terem uma noção do uso dela em si. Desejo a vocês aí uma boa aula e vamos que vamos. Bom, pessoal, nesse momento nós vamos mostrar para vocês como que liga a calculadora, configurar ponto e vírgula, configurar as casas decimais e limpar o registro da calculadora. Iniciamos ligando a calculadora. E aí nota que muitas calculadoras, quando são compradas ou quando tem seu registro, o registro de programação dela às vezes limpo, acaba que ela começa já no padrão de fábrica, 0 ponto. Ou até mesmo quando ela fica muito tempo parada e aí a bateria acaba, ela volta no padrão de fábrica e volta com 0 ponto. Então quando você ligar a calculadora, é comum que apareça isso daí, 0 e ponto. Então nós vamos configurar agora, ao invés de ponto, nós vamos usar a vírgula, porque no Brasil, as casas decimais de centavos é usado vírgula e não ponto. E aí nós vamos então desligar a calculadora, aperta de novo a tecla ON e desliga a calculadora. Para que nós possamos então configurar o ponto e vírgula, você precisa segurar o ponto e mantenha essa tecla segura enquanto você liga a sua calculadora. Então você aperta o ponto, mantenha seguro e você liga a calculadora. Com isso, vai aparecer 0 e vírgula. Nesse momento que apareceu 0, então você já mudou. A partir de agora, os centavos ele já está separado utilizando a vírgula como casas decimais, para separar as casas decimais da parte inteira. Próximo item que eu tenho que fazer é configurar a quantidade de casas decimais. Se eu vou estar usando 2, se eu vou estar usando 3, se eu vou estar usando 10 casas, 9 casas, então eu preciso então configurar essas casas decimais. Para isso, eu vou apertar a tecla F e em seguida aperto o número 4. Então, quando eu apertar F, vai aparecer até mesmo um pouquinho aqui próximo, aqui assim, deve aparecer um Fzinho dizendo que essa função está ativa. Então vai aparecer um F por aqui. Quando esse F aparecer, você aperta o número 4. Repara bem que os números são os únicos que não tem nada sobrescrito, justamente porque isso aqui já é uma função automática dele. Se você quiser duas casas decimais para agilizar um arredondamento, para você não ficar com dúvida na hora de arredondar, você pode, por exemplo, na hora de uma prova, apertar F e 2. Então vamos lá. Sua calculadora está zerada, você aperta 0 e 4. Fazendo isso, sua calculadora vai ficar com 0,000000. Nesse caso, é muito importante nós estarmos observando aí que essa quantidade de casas ela pode
definir por outras questões. Então, o que eu falei, de repente você está trabalhando com dinheiro, você pode usar 2 casas decimais, que aí você já agiliza o arredondamento que você vai fazer. Se você estiver trabalhando com taxas, aí eu não sugiro que vocês arredondem para 2 casas. Sempre taxa é com 4 casas decimais. Próximo item, um dos mais importantes na HP12C. Toda vez que vocês começarem uma conta na HP12C, deve limpar os registros dela. Então, a partir desse momento, nós vamos aprender a limpar então o registro. Você vai apertar a tecla F, vai aparecer novamente o Fzinho onde é que está marcado por aqui, e logo depois você vai apertar CLX. Repare que você não está limpando só o que está na tecla, você está limpando os registros que tem. Então, quando você apertar, ela vai dar uma piscada. Terminou de piscar, você vai apertar de novo F e financeira. E aí você limpa todos os registros da calculadora e tudo que está nas funções financeiras dela. Operações básicas na HP12C. Bom, pessoal, nesse momento nós vamos estar vendo ali a questão do X e do Y nessas calculadoras. O que é a função X, o que é a função Y. Nós estaremos vendo adição, subtração, multiplicação, divisão, raízes, potência, porcentagem e variação percentual. Então, nossa calculadora já está configurada, já está com a vírgula, já está com 4 casas decimais e já está toda regulada para nós podermos iniciar, principalmente com os registros limpos. Vamos entender o que é essa função X e Y da calculadora. Quando a gente fala da HP, ela tem 2 memórias rápidas dela. Ela tem uma memória primária, e essa memória é o que está na tela dessa calculadora. E a segunda memória, a memória secundária, é o que está dentro do Enter na calculadora. Então, o que está na tela é o nosso X. E o que está na memória secundária é o nosso Y. Então, olha só, você digitou o número 15. Esse número ele está na tela da calculadora. Então, nós temos ali uma memória primária da calculadora. Então, isso aí é automático. Se você continuasse digitando 151, 1587, por exemplo, esses valores ficariam na memória X. O que está na tela? Memória primária. Depois você tecla a tecla Enter. Quando você tecla o Enter, você acrescenta algo na memória secundária da calculadora. Então, você está inserindo, ao apertar Enter, um valor na calculadora em si. E aí você está inserindo isso na memória secundária dela. Então você deu Enter. Na tela, automático, já vai aparecer as 4 casas decimais. Então a calculadora já identificou e já inseriu isso na memória secundária dela. Então você tem, nesse momento, um X que está na tela, que é o 15. E como que você deu Enter, o 15 também continua na memória secundária. Então você tem ali, nesse momento, 2 valores. Só que você vai digitar um outro número. Você digita 93. Nesse caso, o 93 agora é o que está no visor. É o que está no primário. É a primeira coisa que você consegue enxergar. E o 15 é o que está por trás desse valor, na memória secundária, dentro do Enter. E aí nós temos ali como inverter essa ordem. A inversão dessa ordem, ela pode facilitar algumas contas, como nós veremos daqui a pouco o uso dela mais na frente. Então nós temos ali, ó, 15, quando você aperta. Se eu apertar de novo, vai aparecer 93. Então eu posso ficar trocando esses valores, alternando esses valores, apertando X, alterna para Y. Bom, para fazer qualquer operação na HP12C, eu preciso de um número que fica por trás, ou seja, na memória secundária, que é a memória Y. E eu preciso de um número que fica na tela, que fica na frente, que no caso é a memória primária. Então a tecla que está na tela é o nosso X. E depois apertar a nossa tecla da operação. Para colocar esse número por trás, ou seja, na memória Y da calculadora, é necessário digitar o número e apertar o Enter. Nós vamos somar 12 com 3 e fazer o processo de adição. Então, nossa calculadora está ligada. Eu vou apertar a tecla 1 e a tecla 2, vai ficar 12. Vou dar Enter.
E quando eu der Enter, nós vamos estar inserindo esse 12 na memória. Repara que a tela vai dar uma piscadinha e vão aparecer as 4 casas decimais. Nós vamos teclar o número 3. Só que, de repente, na hora que você teclou o 3, sem querer você tocou no 2 antes, aí apertou, ficou na tela 23. Até mesmo para evitar esses erros, que esses botões são um pouquinho separados, né? Então, vamos supor que sem querer você digitou alguma coisa errada. Então, você precisa só limpar o que está na tela nesse momento. Você não precisa limpar todos os registros e também não tem como você só voltar o último valor. Você precisa limpar tudo que está na tela. E limpar o que está na tela é só limpar a memória X. O 12 que está inserido, ele continua quietinho lá. Então, quando eu apertar CLX, eu vou zerar o que está na memória X. Vou zerar o que está na tela da minha HP. Logo em seguida, vou apertar então 3 e vou apertar o mais. E aí, como resultado, eu vou ter o número 15. Repara bem que quando eu apertei o 3, vai aparecer o número 3 na tela. E quando eu aperto mais, eu estou fazendo as operações. O número que está na memória Y com o número que está na memória X. O número que está por trás acrescendo com o que está na tela. Então, para nós somarmos 4,75, por exemplo, com 1,087, e aí eu vou mostrar isso aqui para vocês, que eu vou estar mostrando algumas atividades assim para vocês. Aqui são as teclas que nós vamos estar pressionando, e do lado de lá é o que vai aparecer na tela para vocês. Então, bom, eu digito 4,76, vai aparecer na tela 4,76. Quando eu dou Enter, a tela vai aparecer 4,7600. Eu digito 1,087 e na tela vai aparecer 1,087. Quando eu apertar a tecla de somar, eu vou estar unindo o que está na memória secundária pelo Enter com o que está na memória primária que está na tela do computador, na tela da HP12C. E com isso eu vou ter 5,87847 no nosso visor. A operação de subtração é uma operação que nós vamos estar descontando alguma coisa. Então, nós vamos subtrair 12 de 3. Eu estou usando os mesmos números para poder facilitar o meu trabalho em si aqui, né? Mas vocês podem ver que depois eu vou estar dando outros exemplos também. Então, nós temos ali, ó, ligou a calculadora, digita 1, digita 2, aperta Enter, e aí você vai digitar o número 3. Se você errar, aperta CLX, limpa a tela, você vai teclar o número 3, e em seguida vai apertar negativo. Quando você fizer isso, digitou o número 3, aperta negativo, e aí vai ficar o número 9 na sua tela, resultado da operação. Então você fez 9, você fez 12, estava na memória Y, e subtraiu 3 do que estava na tela. Então nós temos ali 3,187 vai subtrair 1,8702. Nós podemos digitar 3,187, dá Enter, digita 1,8702 e quando você apertar negativo, você vai tirar do que está na memória Y com o que está na memória X. Então você vai tirar da memória secundária o que está na memória primária. Outro exemplo seria o inverso, né? Então, muitas contas a gente vai acabar tendo que chegar em resultados negativos. 1,8702 menos 3,187. Digita 1,8702, dá Enter, digita o segundo valor, 3,187, e quando você fizer negativo, apertar a tecla negativa, você vai estar fazendo a operação de subtração desses dois valores, encontrando 1,3186. Bom, pessoal, agora nós vamos multiplicar 12 por 3. Então, ligou a calculadora, digita 1, digita 2, aperta a tecla Enter, e agora você vai digitar o número 3. Se você digitar errado, a qualquer momento, você pode apertar só CLX, e aí você limpa, digita o número 3, e aí vai aparecer o 3 na tela. Aperta a operação de multiplicação, e aí você vai estar multiplicando esses valores. Então, 12 vezes 3, 36. Você pode fazer a operação também, 65 vezes 2,7, 65 Enter, 2,7 e o X.
ou 32 vezes 0,25. 32 Enter, 0,25x. Repara bem que quando você multiplica com números menores que 1, o resultado vai ser sempre menor do que o valor que você está multiplicando. Então, isso sempre quando você estiver multiplicando números entre 1 e 0, o resultado vai ser sempre menor. Agora nós vamos dividir 12 por 3. Então, ligou a calculadora, digita 1, digita 2, óbvio, dá Enter, está lá o 12. Logo em seguida, você tecla 3. Se errar, aperta CLX, tecla 3, vai ficar o 3 na tela, e em seguida aperta a tecla de divisão. Vai aparecer no resultado 4. Nota que aqui muitos alunos acabam errando. Eles acabam dizendo que esse valor é 4.000. Por mais que tenha ali 4 zeros ali, mas acaba achando mentalmente que aquilo ali é 4.000. E às vezes nem faz uma análise com os valores que está dividindo. Você não tem 12.000, você tem 12. Então não tem como você dividir 12 e 3 e chegar em 4.000. Então, assim, são questões que a gente às vezes tem que analisar e tomar muito cuidado com o que a gente está olhando para HP12C. Então, se tiver vírgula, aquilo ali, depois tudo que está na direita é centavos. Se tivesse 4 ponto, aí no final nós teríamos ainda vírgula 0000. Tomar muito cuidado com isso. Outras operações que nós estamos exemplificando seria 4,85 dividido por 0,05. Nota bem que quando você multiplica por um valor maior do que 0, ou até mesmo 0, e menor do que 1, você vai encontrar valor menor. Quando você divide por valores maior do que 0, ou o próprio 0, na verdade não pode dividir, o 0, quando você divide por valores maior do que 0 e menor que 1, você vai encontrar resultados maiores. Então, olha só, 4,85 dividido por 0,05. 4,85 Enter 0,05 e a tecla de divisão. O resultado foi 97, ou seja, bem maior do que 4,85. Isso aqui seria a mesma situação que eu perguntasse quantas moedas de 5 centavos eu preciso para ter R$ 4,85. Eu preciso de 97 moedas. Se tivesse trabalhando com 3 casas, muitos alunos iriam dizer que seria 97.000 moedas. Mas está errado porque é vírgula. 68, dividido por 3. 68 Enter, 3. E a tecla de divisão. Vai aparecer na sua tela 22,6667. Para calcularmos potência, nós vamos usar ainda o exemplo do 12,3. Então, nós vamos pegar 12 e elevar a terceira potência. Então, nós ligamos a calculadora, digita o número 12, aperta Enter para guardar na memória Y esse número. Então, esse número foi para a memória Y da calculadora. Digita o número 3. Se digitar errado, limpa a tela. Tecla o número 3. E aí, vocês agora vão ter que apertar Y elevado a X. Então, você vai estar fazendo aí, apertando essa tecla, você vai estar pegando o valor que está no Enter, que é o 12, vai estar elevando ao valor que está na tela, que é o 3. Então, a nossa base é o Y e o nosso expoente é o X. A nossa base é o Enter e o nosso expoente é a tela. Então, quando eu apertar Y elevado a X, eu vou encontrar o valor de 1.728. Note que numa resposta como essa, eu não preciso colocar esses centavos que tem aqui, porque está tudo zerado, não faz sentido. Outros exemplos, 0,25 elevado ao quadrado. Então, você tecla 0,25, dá um Enter, digita o número 2 e aperta Y elevado a X. Outro exemplo, 3 elevado a 6. Tecla o número 3, dê Enter, tecla o número 6 e em seguida aperta Y elevado a X. Você vai estar fazendo 3 elevado a 6, que é igual a 729. Repara bem que aqui você pode tirar esse 000 do 729 e deixar só 729, só que aqui não pode tirar esse 0. Porque você tem, depois da vírgula, você tem uma
das casinhas aqui com 0 e faz toda a diferença, 0,0 e 0,6. Tomar muito cuidado com isso aí. Raízes quadrada. Nós vamos tirar a raiz quadrada de 625. Liga a calculadora, tecla 625. Você não precisa dar Enter, que você já vai usar já direto a função subscrita. Então você ativa a tecla G, e aí vai aparecer na sua tela o Gzinho que está aqui embaixo. Ó. E agora você vai reparar que embaixo da tecla YX tem escrito aqui, ó, raiz quadrada de x. E aí basta você apertar essa tecla e você vai encontrar 25. Raiz quadrada de 625, 25. Você pode, na sua resposta, você pode cancelar esse zero e tomar cuidado para não responder 25.000. Raiz quadrada de 36. Então repara bem que a gente nem precisa usar a memória y, porque a gente só está calculando o valor que está na tela. Então nem precisa dar Enter. Então a 36, aperta G, aperta a tecla azul, e em seguida YX com a tecla raiz quadrada de x. Raiz quadrada de 1,44, digita 1,44, dá Enter, tecla G, e em seguida raiz quadrada de x. Resultado 1,2. Agora nós vamos extrair raízes quaisquer na HP12C. Para tanto, um exemplo é tirar a raiz cúbica de 27. Então, ligou a calculadora, tecle o 27, coloque esse 27 na memória Y. Então, eu vou digitar o número 3, vai aparecer 3 na tela, e eu preciso agora fazer uma divisão de 1 por x. Então, eu vou pegar esse 3 e vou fazer 1 dividido por 3. Então, vai dar 0,3333. Em seguida, eu elevo isso a x. Y elevado a x. Então, o que está lá na memória Enter, acrescido com o que está na tela. A resposta, 3. A raiz cúbica de 27 é igual a 3. Raiz com índice 4 de 6.561. Tecla 6.561. Repara bem que na tela da sua calculadora vai aparecer 6.51561, então 6.561. Quando você der Enter, vai ser acrescido os 4 zeros. Digita o número 4 e tecla 1/x. Teclou 1/x, eleve y a x. Resultado 9. Raiz com índice 12 de 3,458. Digita 3,458, dê Enter, digita 12, 1/x e y elevado a x. Agora nós vamos calcular a porcentagem. Calcular 3% de 12. Então, iniciamos digitando 12, colocando na nossa memória y. Digito o número 3, se tiver errado, limpa a tela. Tecla o número 3 e logo depois a tecla de porcentagem. E aí vai aparecer já o resultado para a gente, 0,36. Ou seja, 3%, se fosse R$12, seriam 36 centavos. Calcular 15% de 450. Digita 450, dá um Enter, digita 15 e a tecla porcentagem. O valor que vai estar na tela, 67,5. Se for dinheiro, R$ 67,50. Calcular 250% de 300. Digita 300, tecla Enter, digita 250 e aperta a tecla de porcentagem. Resultado, 875. Se for dinheiro, R$ 875. Agora nós vamos calcular variação percentual. Como exemplo, nós vamos calcular a variação de algo que custe 12 e foi para 20, pode ser reais, poderia ser dólar também.
Essa variação percentual não precisa ser só de dinheiro, a gente pode pensar em quantitativo de pessoas também. Tinham 12 funcionários, foi para 20, aumentou em quantos por cento? Tinha 12 equipamentos, foi para 20, aumentou quantos por cento a mais em equipamentos? Então liga a sua calculadora, tecla 12, e guarda isso na memória. E aí você vai teclar o número 20. Você tem dois números na sua calculadora. O número que está atrás, que é onde que partiu, e o número que está na tela. E aí você vai fazer uma verificação de quantos por cento que foi. Então basta você teclar delta percentual, ou seja, variação percentual. E o resultado vai estar na tela, 66,67% poderia ser nesse caso, ou 66,6667%. Um exemplo do álcool em gel, que estava 4,89 e passou para 24,99. Então, nós temos ali, ó, 4,89, dá Enter, digita 24,99 e tecla variação percentual. Logo em seguida, você vai encontrar o resultado que o álcool subiu 411% e 0,4. Então, um aumento extremamente abusivo. Agora pode ser uma queda também. Então, você sai de 300 e vai para 250. Quantos por cento foi reduzido? Limpa a sua calculadora para você não ter nenhum equívoco no cálculo. Digita 300, dá Enter, digita 250 e aperta a variação percentual e você vai encontrar 16,6667%. Funções financeiras na HP 12C. Nós vamos estar vendo a tecla financeira, calcular montante, calcular capital, calcular tempo, calcular taxa, calcular taxas equivalentes e parcelamentos. Nossa calculadora 12C está aqui e lembrando das funções financeiras. A nossa HP 12C ela é totalmente, 99% dela ela é passiva. Então ela precisa receber informações e no final, a última tecla que você aperta, ela vai ser ativa e ela vai te dar uma resposta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alimentar esses dados na HP. Então, por isso que muita gente acaba se confundindo, achando uma coisa, achando outra, e acaba se embolando no meio dos caminhos. A tecla N é de tempo, I é taxa de juros. E é importante lembrar que tem que estar sempre no mesmo período. Nós temos ali PV, valor presente, PMT são as prestações, FV é o valor futuro e CHS é o que eu comentei, ele não chega a ser uma função financeira por si só. Ele não é uma função financeira, mas ele tem um uso muito frequente nos nossos cálculos, porque ele vai deixar um número negativo. Então a gente vai trabalhar sempre ali com o oposto do número, ele sempre deixa o positivo negativo e o negativo positivo. Então, pessoal, é importante saber essas teclas. O PMT não é usado com frequência. A gente só usa PMT prestações quando se falar alguma coisa de parcelamentos, parcelas iguais, boletos, 10 boletos mensais, mensalidades, alguma coisa assim. Aí a gente vai ter o uso de PMT. Então, tomar muito cuidado com a leitura e o PMT ele só vai ter esse uso quando tiver bem claro falando que é relacionado com parcelamento. Começando a exemplificar, um capital de 3.500 foi aplicado no regime de juros compostos sobre taxa de juros de 3% ao mês. Determine o valor a ser resgatado após 2 bimestres. Então, extraindo os dados, o capital é 3.500, a taxa é 3% ao mês e o tempo são 2 bimestres. Como que a taxa é mensal, não compensa eu converter a taxa para bimestre. Compensa eu converter bimestre para meses. Então, o mês ficaria, então, 2 bimestres, 4 meses. E o valor futuro é o que eu quero descobrir. Então, digito na nossa calculadora 12C 3.500, CHS para deixar negativo, e aperto a tecla PV. Nesse caso, quando eu apertar PV,
eu vou estar inserindo na memória da calculadora o valor presente nela. Em seguida, teclo o número 3 e insiro esse 3 na memória I da calculadora. Repara bem que o processo ele não tem pausa, ele vai direto. Digito o número 4 e em seguida aperto a tecla N. E por fim, não tem números para estar inserindo aqui dentro, é o valor que eu quero descobrir, eu aperto FV. Como resposta, eu encontro 3.939,28. Resumindo o que foi falado para vocês aqui, nós teclamos e o que apareceu na nossa tela. Nós teclamos 3.500, apertamos CHS, teclamos a tecla PV, digitamos o número 3, teclamos o I, digitamos o 4, inserimos no N e depois apertamos FV para retornar o valor final. Eu poderia ter feito isso em várias outras ordens, então se a calculadora estiver limpa, você pode mudar a ordem que vai chegar no mesmo resultado. Então você poderia colocar o tempo primeiro, 4N, 3I, 3.500 CHS PV e no fim aperta FV. O PMT não tem nada de parcelamento aqui, então o PMT ele nem é usado nessa conta. A partir desse momento, eu não estarei mais apresentando a HP12C na tela. E aí eu vou estar mostrando para vocês o caminho que você vai ter que ir teclando para você poder acompanhar na sua HP12C. Então vamos lá. Ao comprar uma HP12C, a pessoa aproveitou a promoção que dizia: pague só daqui a 90 dias, e o valor dela é de R$ 360. Sabendo que a taxa de juro mensal cobrada por ela, pela empresa, é de 2,5% ao mês, no regime em juros compostos, determine o valor à vista da calculadora. Então nós temos ali um capital que eu quero descobrir, que é o valor à vista da calculadora. A taxa de 2,5% ao mês, eu tenho um tempo em 90 dias, é mais fácil converter 90 dias para mês do que a taxa ao dia, então 90 dias corresponde a 3 meses, e o valor futuro 360, que é o valor do boleto. Nós vamos teclar na nossa calculadora, e o que vai aparecer na tela vai ser isso que vai estar do lado direito aqui. Nós vamos teclar 2,5, em seguida insere na memória I, porque 2,5 é a taxa. Tecle o número 3 e insere na memória do tempo, N. Tecle 360 e insere na memória do valor futuro. Basta você apertar PV e você vai ter como resposta 334,29. No caso aqui a gente vai arredondar, aqui vai acrescentar mais 1, porque quando você tem um valor igual ou superior a 5, a gente acrescenta. Por isso que fica 334,30. Nota que o resultado vai ser negativo, porque todo valor presente corresponde a uma saída. Aqui eu estou demonstrando para vocês outra sequência que você pode usar. Você não precisa estar preso só mesmo na ordem que eu apresentei aqui para vocês. Então, vocês podem inverter a ordem, que qualquer forma vai chegar sempre no mesmo resultado. 334 nessa primeira, 334 no da direita e no do centro também 334,30. Ok? Indo para o próximo. Uma empresa realizou um empréstimo de R$ 6.500 com taxa de juros de 1,2% ao mês, no regime de juros compostos, que devem ser pagos após o período de carência. Sabendo que a empresa pagou a quantia de R$ 6.762,60, determine o prazo da carência. Então, o que vem a ser essa carência, né? A carência, o governo ele usa muito essa palavra de carência, período de carência. É um período em que você pode tomar um empréstimo, você pode pegar um financiamento, o Bandes faz muito isso, o BNDES também faz muito isso. Você pode comprar, por exemplo, um veículo, você pode comprar uma máquina, e aí você financia com juros baratos, quando é pelo BNDES, quando é por órgãos governamentais, para incentivar a economia, e aí você acaba ficando um certo período sem desembolsar nada.
Então, muitas empresas lançam mão disso, muitos produtores rurais acabam lançando mão disso também, para poder ficar um período e ter como respirar. Imagina você comprar um equipamento de R$ 1 milhão, ou dependendo do produtor, ter que comprar um trator que custa 400 mil, 300 mil, e esse desembolso seria muito representativo no seu fluxo de caixa, né? Então, o que o governo para essas pessoas às vezes faz? Dá um período de carência. E aí você compra, você começa a usar aquele equipamento, você começa a produzir, e aí passa o período de carência, que às vezes pode chegar até 1 ano, dependendo do que for 2 anos, e aí você já começou a obter lucro com aquilo, e aí você já começa a pagar aquele valor que você financiou. Bom, o capital é 6.500, a taxa é de 1,2% ao mês, o tempo é o que nós queremos descobrir, que é o prazo da carência, e o valor futuro é 6.762,60. Nós vamos usar as teclas, então a gente vai teclar de um lado e o que vai aparecer na sua tela vai estar do outro. Então, ó, tecle 6.500, aperta CHS e em seguida PV. Inseriu 6.500 no valor presente. Tecle 6.762,6 e aperta FV. Tecle 1,2 e insere na memória I. Em seguida, basta você apertar N e o tempo da carência vai aparecer na tela. No caso, não é 2.000 meses, são 2 meses. Então, a tecla podem ser invertida. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, digitando primeiro o FV. Então, essa ordem do que você tem, a calculadora financeira ela é muito flexível para isso. Então, você pode inserir em qualquer ordem que você vai obter o mesmo resultado sempre. Um boleto foi esquecido na gaveta, encontrado e pago após 4 meses. O valor para pagamento na data do vencimento era de R$ 580, porém foi pago R$ 720. Determine a taxa de juros quinzenais no regime de juros compostos que foram cobrados nesse boleto. Bom, nós temos um capital no valor de 580. A taxa vai ser a quinzena, aqui. Nós temos um tempo de 4 meses. Note bem que 4 meses, cada mês tem 2 quinzenas, 4 meses, 8 quinzenas. E o valor futuro, 720. Então, nós vamos teclar e inserir esses dados na nossa HP12C. Então, a gente digita 580 e repara que a vírgula já vai aparecer automático. Digita CHS para deixar esse valor negativo e aperta a tecla PV para inserir no valor presente. Digita 720, tecla FV para inserir na memória do valor futuro, tecla o número 8 e aperta N para inserir no tempo. Em seguida, basta você teclar a tecla I e a taxa que você vai encontrar é de 2,7396% a quinzena. Conforme eu já comentei nos exercícios anteriores, vocês podem fazer a ordem como vocês quiserem. A única regra que tem é a última tecla tem que ser aquilo que você deseja. Taxas equivalentes em juros compostos. Uma das formas de pensarmos em taxa equivalente de juros compostos é nós termos o 100 como nosso aliado. Então, qualquer coisa a mais que 100 já vai indicar para nós o valor percentual. Então, você tem o 100 na base e vai para 130, então você passou ali um aumento de 30%. Vai para 142,50, 42,50% de aumento. De 100 foi para 101,50, você teve um aumento de 1,5 ou 1,50%. Foi para 128,99, você teve um aumento de 28,99. Foi para 248,78, então o aumento foi de 148,78%. Com base nisso, a gente começa a criar algumas situações hipotéticas. Você deposita R$ 100 hoje e daqui a 6 meses
o seu saldo passa a ser R$ 117. Você teve um aumento de 117% no semestre. Então, uma taxa única que seria aplicada não seria mais uma taxa mensal. Olha que eu nem falei a taxa mensal para vocês, porque de fato eu não tenho a resposta e nem está escrito no texto aqui. Mas eu posso afirmar que a taxa equivalente ao semestre é de 17%. Você faz um investimento de R$ 100 e após 3 meses você passa a ter 135. Logo, você teve um aumento de 35% ao trimestre. Então, olha só, eu não falei a taxa mensal, mas a gente sabe que 3 meses corresponde a um trimestre. Então, nesse período, se eu tivesse aplicado 35%, eu encontraria a taxa equivalente. No último exemplo aqui desse slide, se você comprou algo que custe R$ 100 e pagou após 2 meses o total de R$ 107,55, você pagou a mais 7,55, que foi uma taxa ao bimestre. Então, você teve um aumento bimestral de 7,50%. Eu não sei qual foi a taxa mensal, porque aqui está o período em 2 meses. Mas repara bem que aqui a gente tem uma ilustração tendo como base o 100, um valor que é possível facilitar o nosso entendimento para a taxa equivalente em juros compostos. Pensando desse modo, podemos pensar em uma forma de facilitar o cálculo da taxa equivalente. Vejamos, uma pessoa compra um produto de R$ 100 e irá pagar após 3 meses com taxa de juro de 10% no regime de juros compostos. Qual o valor que vai pagar? Se a gente aplicar isso na HP12C, nós iríamos colocar 100 CHS-PV, 3N, 10I e apertaríamos ao final FV de valor futuro e encontraríamos a quantia de R$ 133,10. Logo, o aumento foi de R$ 33,10. Bom, essa quantia de R$ 33,10 foi em cima dos R$ 100. Então, ela corresponde 33,1 ou 33,10% dos R$ 100. Ou seja, a taxa trimestral é de 33,1. Para a gente continuar nesse entendimento, vamos para mais um exemplo. Então, vejamos outro exemplo. Um pai emprestou R$ 100 para seu filho para ser pago ao final de um ano, tendo como taxa mensal 1% ao mês e lembrando que é juros compostos. Se nós usarmos a função da 12C, e aí a gente declararia 100 CHS-PV, 1I, 12N e em seguida FV, o resultado da calculadora seria 112,68. O aumento foi de R$ 12,68. Essa quantia corresponde a 12,68% dos R$ 100. Assim, a taxa anual, ao invés de ter aplicado taxa mensal, poderia ter aplicado uma taxa anual de 12,68%. Então, 1% ao mês correspondeu a 12,68%. Bom, a partir daqui, vou estar mostrando para vocês como que usa isso então na HP12C. Então, olha só, uma taxa de 5% ao mês é equivalente a quanto no período semestral? Ou seja, pode ser um outro comando, sem ser pergunta, mandando você converter a taxa de 5% ao mês para a taxa semestral. Os dados que eu tenho, nós vamos partir do 100, nós vamos ter ali 5% ao mês. Lembra que o semestre, como que a taxa está ao mês, o semestre são 6 meses, e o valor futuro é o que a gente vai descobrir, e quando a gente descobrir, o que der a mais vai ser a taxa semestral. Então, olha só, a gente tecla 100, CHS, PV, 5I, 6N, e quando a gente apertar FV,
nós vamos ter 134,0096. Ou seja, a taxa semestral foi de 34,0096. A gente pode fazer isso também usando conforme a gente mostrou a fórmula, né? E aí a gente usa as funções diretas da HP12C. Se você não conseguiu entender essa parte do acréscimo do 100, a gente tem a função também da HP. A gente digita ali 1,05, que é 1 mais i, dá Enter, digita 6, que é o tempo, yx, 1 menos 100 vezes. Resultado correspondeu 34,0096 ao semestre. Repara bem que nesse caso nós estamos fazendo a conversão de um período menor para um período maior. Uma taxa de 2,5% ao trimestre é equivalente a quanto no período anual? Bom, nós vamos partir do 100. 2,5 é a nossa taxa trimestral. Nós temos o período de um ano. Em um ano nós temos 4 trimestres. 3, 6, 9 e 12. O valor futuro que nós vamos descobrir, o que der mais de 100, vai ser a nossa taxa do período total, a taxa anual. Então nós vamos lá. 100 CHS-PV, tecla 2,5 insere na memória I, tecla 4 insere no N e aperta a tecla FV. Nós vamos encontrar 110. Desse valor, o que deu a mais foi 10,38,13. Então, a taxa foi de 10,38,13% ao ano. Isso quer dizer que 2,5% ao trimestre equivale a 10,3813% ao mês. Poderíamos ter feito isso usando aquela função da HP12C, digitando 1,025, dando Enter, 4 e aperta a tecla de potência, y elevado a x, digita 1, aperta a tecla menos e 100 e vezes. O resultado será igual a 10,3813. Aqui nós vamos converter uma taxa de 0,3% ao dia para o período bimestral. Então, olha só, uma taxa de 0,3% ao dia é equivalente a quanto no período bimestral? Ou seja, converta essa taxa de 0,3% ao dia para uma taxa bimestral. Então, nós temos ali, ó, nós vamos partir do 100, 0,3 é a nossa taxa diária. Como que são o bimestre? O bimestre tem 60 dias. Então, ó, o valor futuro, o que vai dar a mais, vai ser essa taxa bimestral. Então, ali nós vamos teclar 100 CHS PV, tecla 0,3 insere no I, que é a taxa, tecla 60 insere no tempo N e aperta FV. O resultado obtido foi 119,68, ou seja, 19,6896. Esse valor que deu a mais é a taxa bimestral, que também pode ser calculada usando aquela função já demonstrada para vocês. 1,0003, dá Enter, digita 60, aperta a tecla de potência, tira aquele 1, então aperta 1 menos, para poder tirar esse 1 daqui, e multiplica por 100, aperta vezes. 19,6895% ao bimestre. A partir de agora, nós vamos estar convertendo uma taxa de um período maior para um período menor. Ou seja, vou sair do semestre, nesse caso aqui, e vou passar para o período mensal. Então, eu quero converter 15% para mês. Então, uma taxa de 15% ao semestre é equivalente a quanto no período mensal? Então, nós vamos partir de 100, 15 vai ser a taxa ao semestre, N de 1 vai para 6. Repara bem que de 1 vai para 6, porque eu tenho um período semestral e aqui eu tenho 6 períodos mensais em um semestre. O valor futuro, ele já não vai mais indicar agora a taxa mensal. E a gente vai ter que depois fazer essa mudança dentro da nossa HP12C. Então vamos lá. 100 CHS PV, insere a taxa 15i. Como que você tem um período de um semestre,
Então, um semestre, insere no N. E aí você aperta o valor futuro. Obviamente que o seu valor futuro vai ser de 115. Tudo bem. Então, agora nós vamos mudar essa posição aqui. Então, do 1, o N vai deixar de ser 1 e vai passar para ser 6. Então, lá, ó, digita 6, insere na memória N, e quando você apertar o I, você já vai ter a taxa mensal ao invés da taxa semestral. Então, 2,3567% ao mês corresponde a 15% ao semestre. A gente poderia estar usando também aqueles cálculos algébricos, 1,15, Enter, 6, 1/x, y elevado a x. Tecla 1 para tirar esse 1 daqui, menos 100 e vezes. O resultado não pode ser diferente, 2,3567% ao mês. Um outro exemplo de taxa maior para menor é a taxa anual, que está indo para trimestral. Então, uma taxa de 65% ao ano é equivalente a quanto no período trimestral? Ou seja, converta a taxa de 65% ao ano para a taxa trimestral. Os nossos valores que nós vamos partir vai ser de 100%. Então, nós temos ali 100% é o nosso valor presente, 65% é a taxa anual, o tempo de 1 vai para 4. Então, nós vamos poder mudar isso na 12C depois. E depois a gente tem um valor futuro. Então, nós vamos teclar o 100 CHSPV, insere a taxa de 65% ao ano. 1 é 1 porque é um ano, essa taxa é anual, então é o período de um ano. N, e aperta o valor de FV. Obviamente, vai dar 165. Depois você vai ter que trocar. Então, agora, nós vamos trocar o período. Por isso que eu aperto agora 4 e N. Então, eu vou mudar, ao invés de ser um período mês único, eu passo a ser um período anual. E aí, 4 para N, 4 e aperta N. Quando teclar I, eu vou obter a taxa de 13,3368. Tá aqui. Podemos usar também a outra parte que nós já ensinamos, 1,65, dá Enter, 4, 1/x, y elevado a x, 1, negativo, 100, e multiplica. Resultado, 13,3368% ao trimestre. Outro exemplo de conversão do maior período para um período menor. A taxa de 7,5% ao mês para um período diário. Uma taxa de 7,5% ao mês é equivalente a quanto por cento no período diário? Ou seja, converta a taxa de 7,5% ao mês para a taxa ao dia. Então, nós vamos partir de 100. A nossa taxa mensal é 7,5. Nosso primeiro N vai ser 1. E nós vamos descobrir o nosso valor futuro. Depois nós vamos teclar 30 e fazer a substituição do N e descobrir a nova taxa. Então lá, 100 CHSPV, insere a taxa inicial, que é 7,5i, tá lá. E como que é um período de mês, então é 1N. E aí nós vamos ter esse valor futuro aqui. Agora nós vamos mudar os dados da calculadora. Então eu tenho que fazer com que o N saia de 1 e esse N vai para 30. Então eu digito 30, teclo N. Quando no final eu apertar o I, o resultado que vai dar na minha calculadora já é a taxa diária. A taxa de 7,5% ao mês corresponde a 0,2414% ao dia. Essa mesma taxa pode ser encontrada nas operações da HP12C. 1,075 dá Enter, 30, 1/x, y elevado a x, 1 menos 100 vezes, 0,2414% ao dia. Pessoal, essas questões aqui tem que treinar bastante. Quanto mais treina, quanto mais vocês rever esse vídeo, mais vocês vão aprender. Vamos para o próximo tópico agora. Nesse último tópico, nós vamos abordar parcelamentos.
Uma pessoa comprou uma mercadoria de R$ 500, pagando em 3 parcelas mensais posteriores ao dia da compra, sob taxa de juros de 5% ao mês no regime de juros compostos. Determine o valor das parcelas. Então nós temos os dados. O valor presente é 500, o tempo são 3 meses, porque são 3 parcelas, a taxa é de 5% ao mês, e o valor futuro, como que não tem nada para pagar depois, é zero. Então, quando a gente faz parcelamento e não tem nada para pagar depois, o valor que vai ficar pendente é zero. E o PMT é o que eu quero descobrir, que são as parcelas. Então, nós vamos usar a calculadora 12C seguindo essa ordem. Digitamos 500, apertamos CHS para deixar negativo e inserimos no PV. Então, 500 CHS PV, digita 5 e aperta I. Digita o número 3 e aperta N. Digita 0, porque não tem nada para pagar depois, e aperta a tecla FV. Pronto, agora basta apertar PMT e você vai ter os valores da parcela. Lembra que quando a gente está trabalhando com dinheiro, a gente vai ter só duas casas decimais. Então, o valor de cada parcela é de R$ 183,60. Uma pessoa financiou 40% de um veículo que custa R$ 75 mil, pagando em 24 parcelas mensais iguais, posteriores ao dia da compra, sob taxa de juros de 0,89% ao mês, no regime de juros compostos. Determine o valor da parcela. Então, nós temos as informações. O valor presente, 40% dos 75 mil corresponde a 30 mil. 24 meses são as 24 prestações. A taxa de 0,89 ao mês já está aqui ao mês também. O valor futuro não vai ficar nada residual para depois. E o parcelamento é o que nós queremos descobrir. Então, vamos lá. Ó. 30 mil, CHS PV. Insere agora a data. A taxa 0,89 e aperta a tecla I. Tecla 24, insere no tempo. Então, 24N, 0, como que não tem nada para depois, 0 FV. Por fim, é só apertar PMT e o resultado vai ser 1.393,7823. Como que a gente está trabalhando com dinheiro, então a gente já arredonda e, nesse caso aqui, como que é menor que 5, a gente pode eliminar o que vem depois. Então, ó, cada parcela custa R$ 1.393,78. Sem você mexer nada na sua HP12C, vamos fazer uma outra projeção para esse cálculo em si. Não mexa nada na sua 12C. Imagina que fosse agora fazer uma conta para 36 meses, com as mesmas taxas, da mesma forma em si, dos mesmos 40% e com a mesma taxa. Então, olha só, nós iríamos, depois que você apertou o PMT, é só você teclar 36, aperta a tecla N, ou seja, você vai estar substituindo o 24 por 36, e agora é só você apertar PMT, que você vai ter a nova prestação, 967,62. Por 48 meses, uma pessoa pagou a quantia de R$ 330, referente à mensalidade de consignados por ela contratado. Sabendo que a taxa de consignado é de 1,4% ao mês, determine o valor contratado no consignado. Estou lembrando aqui também que nessas questões de financiamento de carro, financiamento de veículo, tudo isso inclui um negocinho chamado IOF e outras taxas administrativas do banco, que acaba também encarecendo. Nesse caso aqui, nós estamos desconsiderando esses fatores demais aí, mas esses cálculos seriam só suposições. Então vamos lá. Os dados que nós temos, o valor presente, 40, que eu quero descobrir, o tempo, 48 meses, a taxa, 1,4% ao mês, o valor futuro não tem nada, e o PMT é 330. Então vamos lá. 48N, 1,4 I, 0 FV, 330 e aperta PMT. A última tecla a ser apertada agora é o valor presente, PV. Então, o valor contratado arredondado foi de R$ 11.477,62.
2,59. Vamos supor que se o tempo fosse o mesmo, as mensalidades fossem a mesma, só que agora a taxa é de 1,7. Sem você mexer nada na calculadora, só para você poder simular esses valores, e você pode ficar brincando com isso na calculadora, tecla aí 1,7 e aperta a tecla I. E você vai inserir e vai mudar. A taxa de 1,4 vai sair e a calculadora vai identificar que agora é 1,7. Quando você apertar PMT, o valor que vai aparecer vai ser de 10.765,87. Então, pessoal, quanto maior a taxa, menor o valor que você pega, ok? Um produto de R$ 800 foi parcelado em 12 prestações iguais de R$ 88,55, no regime de juros compostos. Determine a taxa de juro mensal cobrada por essa operação. Nós temos ali, ó, o valor presente é 800, que é o valor do produto. O tempo são 12 meses. A taxa é o que nós queremos descobrir. O valor futuro não tem nada para depois. E as parcelas são de R$ 88,55. Então nós vamos lá, 800 CHS PV, 88,55, aperta PMT, 0F, porque não vai ter nada para o futuro, 12N e aperta a tecla I. O resultado vai ser 4,6624. Então a taxa cobrada na operação foi de 4,6624% ao mês. Agora a gente poderia mudar esse capital também. Imagina que o capital ele fosse R$ 750. Então, a gente de repente se tivesse dado R$ 50 de entrada e parcelado aí 750. Então você teria só que mudar o valor presente na calculadora. Então você iria inserir 750, apertar CHS e em seguida PV. Com isso, você está mudando na configuração da sua HP12C os 800 para 750. Depois você apertou PV, tecla UI, e aí você vai ver que a taxa vai ser de 5,8144. Então, quanto maior o valor nesse caso, quanto menor o valor, maior a taxa. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula da HP12C para com os conhecimentos básicos para a matemática financeira. Eu espero que vocês possam treinar bastante e exercitar para que vocês possam ter sucesso. Desejo a vocês um abraço e bom estudo para vocês.